Olá, queridos, graça e paz. Estou aqui de volta para a gente falar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Hoje o tema vai ser um tanto teológico, mas muito importante para a igreja do Senhor. Hoje eu quero tratar de um assunto bem interessante. Eu já vi muita gente falando por aí que Jesus Cristo, ele deixou de ser Deus, ele abriu mão de sua divindade quando estava aqui na Terra, naquele período em que ele nasceu aqui na Terra, né? O Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. E durante esse período, alguns entendem e até ensinam que Jesus não era Deus, ele era apenas homem. E isso é um problema sério. Isso é relatado como heresia. Por quê? Porque vai de encontro à palavra de Deus. E hoje eu quero exatamente mostrar textos bíblicos que garantem que Jesus, quando estava aqui na Terra, sim, ele era homem, plenamente homem, mas também ele era Deus, plenamente Deus. E hoje eu quero mostrar a vocês o próprio Jesus falando isso. Hoje eu quero falar de um determinado trecho de um dos evangelhos onde o próprio Jesus fala sobre sua divindade enquanto ele estava aqui na Terra. Por que isso é importante? Porque se a gente sair daqui declarando que Jesus não era Deus, é possível que a gente esteja chamando o próprio Jesus de mentiroso. Olhe como isso é sério. Porque se Jesus disse que ele era Deus, quem sou eu para dizer, não, Jesus não era Deus. Enquanto ele estava aqui na Terra, ele era somente homem. Ele abriu mão de sua divindade. Mas como? Se ele declarou que ele era Deus? Claramente. Onde é que tem isso? A gente vai ler o Evangelho de João, a gente vai ler vários versículos de alguns capítulos. Basicamente a gente vai navegar do capítulo 1 até o capítulo 10 e você vai ver que é muito claro no Evangelho, palavras do próprio Jesus, que ele, quando estava aqui na Terra, ele era Deus eterno, como sempre foi e nunca deixou de ser, e ele também era homem, plenamente homem. Primeiro a gente vai para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Aqui a gente já vai ver informações interessantíssimas sobre a divindade do homem Jesus. Vamos lá. Capítulo 1 diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Alguma dúvida? No princípio era o Verbo. Né? O verbo aqui é a palavra logos. Né? Tem essa ideia, a palavra já estava lá no princípio. Logos, o verbo. Certo? E o texto diz que o verbo estava com Deus. Olha, se estava com Deus, não era Deus. Estava com Deus. Então existem duas pessoas aí. Mas só que o versículo diz, e o verbo era Deus. Olha que interessante. O verbo estava com Deus, a palavra, o filho, ele estava com Deus e ao mesmo tempo ele era Deus. Isso quando? Desde o princípio. Então, eternamente. Eternamente. Lá antes de qualquer coisa, antes da criação, antes de qualquer evento, no princípio, já era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, aqui a gente tem uma ideia de uma separação de duas pessoas. Deus Pai sendo uma pessoa e o verbo, que é o Deus Filho, sendo outra pessoa. Só que tanto Deus Pai como o verbo, o Filho, os dois, essas duas pessoas, são um único Deus. A gente já tem duas pessoas da Trindade aí, e a gente sabe que existe uma outra pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então essas três pessoas distintas, elas subsistem em um único e eterno Deus. Amém? Vamos ler outro texto, versículo 14 de João 1, diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o texto está dizendo que o Verbo, que era Deus, desde toda a eternidade, desde o princípio, ele se fez carne e habitou no nosso meio. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus se fez carne. Ele deixou de ser Deus? Não. Ele apenas se manifestou em carne, continuando sendo Deus. Ele tinha o mesmo poder? Tinha. Ele apenas não o utilizava sempre. Mas ele utilizou. Em alguns momentos nós veremos que Jesus Cristo, homem aqui na Terra, ele está usando de onisciência, de onipotência, de onipresença. Isso é muito claro na Bíblia. Né? Talvez onipresença não tão claro assim, mas se você olhar o texto com atenção, você vai ver isso. Por falar nisso, vamos em mais um texto do Evangelho de João. Eu vou abrir aqui em João, no capítulo 3, versículo 13. Jesus está tendo uma conversa com um judeu, né,
fariseu chamado Nicodemos. Ele era um homem importante, uma autoridade entre os judeus. E ele está falando ali sobre a questão de nascer de novo. Com ele, eu não vou comentar esse texto, só para a gente se localizar. E no versículo 13, ele diz algo interessante. Ele diz, ora, é Jesus falando, pessoal. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha que interessante. Jesus está ali conversando com Nicodemos e ele olha para Nicodemos, preste atenção nisso. E ele diz, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Ele está falando dele mesmo. Daqui a pouco a gente vai ver que Jesus afirma que ele desceu do céu. Olha só, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então Jesus está dizendo a Nicodemos que ele está ali, falando com ele agora, e que ele também está no céu. Isso é ou não é onipresença? É isso. Claramente a gente vê Cristo já demonstrando aqui que ele é o Deus onipresente. Amém? Vamos para outro texto? Isso é interessante, guarda isso aí. Vamos agora para o capítulo 6. Nós temos outro texto interessante no capítulo 6. Jesus está ali pregando, ensinando, falando sobre ele mesmo, sobre a salvação, sobre a obra de Deus que ele está fazendo. E, em determinado momento, Jesus diz o seguinte, versículo 35, João capítulo 6. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Olha só, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha aí Jesus dizendo que desceu do céu. Então, versículo 41, vamos adiantar. Olha o que aconteceu depois que Jesus falou essas palavras. Jesus falou, né, que ele era o pão da vida. E Jesus falou no versículo 38 que ele desceu do céu. E no versículo 41, o texto diz que murmuravam, pois, dele os judeus. Porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Isso afetou. Mas peraí, o que é que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Desceu do céu, ele é o pão da vida. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Então, há aqui já uma clara discussão entre os judeus. Espera aí. Ele está dizendo que desceu do céu? Ele está dizendo que é Deus? Ele está dizendo que é filho de Deus? Como? Se nós conhecemos, sabemos que ele é humano, ele é homem, ele nasceu. Ele é filho de Maria. Aqui diz ele é filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos. Então, eles estavam duvidando do que Jesus estava dizendo. Vamos seguir em frente. Versículo 47. Jesus responde, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Olha só. O que Jesus disse aí é muito sério. Para eles, peraí, ele está dizendo que se nós crermos nele, nós temos vida eterna, salvação. Só quem pode falar isso é alguém que é Deus, que pode salvar. Agora, vamos para o capítulo 8 de João. Olha só, capítulo 8, versículo 12. Olha o que Jesus fala. Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só, Jesus dizendo agora, ele primeiro disse que ele desceu do céu, depois ele disse que ele era o pão da vida que desceu do céu. Isso gerou alguns comentários entre os judeus, como é que ele sendo homem, né? Como é que ele é o filho de José, a mãe e o pai dele nós conhecemos, ele está dizendo que desceu do céu, que ele é o pão da vida, isso já estava gerando problemas para Jesus. E no capítulo 8, Jesus diz que ele é a luz do mundo, está falando mais uma vez, né, de salvação, ele é quem traz, ele é quem ilumina, ele está se declarando Deus, e as pessoas não estão entendendo. Né? Mais uma vez no versículo 14, respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e para onde vou. Então Jesus deixa claro, eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim, eu desci do céu, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Jesus muito, muito certo do que está falando, afinal, ele é Deus. Amém? Vamos seguir no capítulo 8 ainda, versículo 56. Olha que interessante. Jesus diz, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o.
e alegrou-se. Peraí, Jesus não é o filho de José? Nós não conhecemos, ele não nasceu aqui no nosso tempo. Como é que ele está dizendo que Abraão viu o dia dele e se alegrou? 57. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Olha que interessante. Eles estavam olhando para Jesus como homem. Unicamente como homem. Homem daquele tempo. Não tem nem 50 anos. Como é que você está dizendo que viu Abraão? Olha a resposta de Jesus. 58. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só. Jesus está usando aí uma expressão que era muito clara para os judeus. Quem é o eu sou? É Deus. Yahvé, o próprio Deus. E Jesus se declara já aqui. Eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou Deus. Eu sou Yahvé. Olha só. É isso que Jesus está falando aqui. Vamos lá, versículo 59. Eles entenderam. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Deixa eu dizer algo para você. Se até agora você não entendeu que Jesus está se declarando Deus, os judeus aqui nesse tempo entenderam claramente. Eles já vinham entendendo desde as declarações anteriores, e aqui fica muito claro, porque assim que Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou, o que é que eles fazem? Eles pegam pedras para atirar e apedrejar em Jesus, porque Jesus tinha acabado de declarar que era Deus. Para eles isso era uma blasfêmia terrível, um ser humano declarar que era Deus. Então, para nós aqui, a gente já entende, sim, Jesus falou que era Deus. E os judeus entenderam direitinho. O que aconteceu aqui? Jesus usou o seu poder divino. Ele se ocultou. Ele se ocultou. Eles não viram, ele passou no meio deles, ele ficou invisível. Eu entendo isso. Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. E retirou-se. E eles não conseguiram apedrejar Jesus. Vocês estão entendendo? Se alguém aí ainda não conseguiu entender que Jesus se declarou Deus, o texto bíblico mostra que os judeus daquele tempo que estavam ouvindo Jesus entenderam muito bem. Por isso quiseram apedrejá-lo. Para finalizar nosso vídeo, a gente vai analisar agora o capítulo 10. O capítulo 10. Olha só o que diz o capítulo 10. Eu vou ler. Versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Olha só, eu sou a porta das ovelhas. Isso diz muita coisa, né? É por meio de Jesus que a gente entra. É por meio de Jesus que qualquer pessoa, é unicamente por meio de Jesus que o ser humano consegue a salvação. Jesus é a porta, né? E os judeus estão só escutando e entendendo. Você, eu tenho certeza que também já está entendendo. Versículo 8, Jesus diz, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Aí Jesus diz no 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Amém? Jesus está declarando que a salvação é por ele. Tem que passar por ele. Os judeus estão entendendo. E você também. Versículo 14, Jesus diz, eu sou o bom pastor. Olha, Jesus já disse que ele era o pão da vida. Jesus disse que ele desceu do céu. Jesus disse que ele era a luz do mundo. Jesus disse que ele era a porta. E agora ele diz que é o bom pastor. Versículo 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Versículo 17, Jesus disse, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. 18, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Então Jesus declara que ninguém pode tirar a vida dele. Ele mesmo a dá e ele mesmo a toma. Mas uma declaração que não é possível para um simples homem fazer. Esse era um homem que também era Deus. E ele disse que a vida dele ninguém poderia tomar, mas ele dava e ele mesmo a tomava de volta. Olha só, isso é mais uma evidência que Jesus está se declarando Deus. Ele dá a vida e ele toma. A própria vida ele dá e a própria vida ele toma de volta. Vamos continuar lendo. 19, versículo 19. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Claro, se você não está entendendo, os judeus aqui entenderam. E eles se dividiram. Muitos deles disseram, tem demônio e está fora de si.
Por que o ouvis? Então eles diziam, por que vocês estão ouvindo esse louco? Ele tem demônio, como é que ele está dizendo que é Deus? Eles estavam entendendo. Mas também tinham alguns que diziam, estas palavras não são de endemoniado. E eles diziam isso por quê? Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, eles estavam vendo as evidências. Jesus estava fazendo bem, curando os enfermos. Então, ele não pode ser um demônio. Essas palavras não vêm de um demônio. Então, havia uma divisão. Eles estavam discutindo ali. Jesus continua a falar com eles. Aí, Jesus diz no versículo 28. Eu vou ler do 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha Jesus dizendo que dá a vida eterna. Jesus está declarando que é Deus, porque só Deus pode dar a vida eterna. Um homem comum não poderia. Se Jesus fosse apenas homem, ele não poderia falar essas palavras. Ele disse, eu dou a vida eterna. Versículo 30, Jesus diz, de uma vez por todas, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Meu irmão, se você não entendeu que Jesus está declarando aqui que ele é Deus, enquanto estava aqui na terra, os judeus daquele tempo entenderam. Vamos ler o versículo 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Dessa vez Jesus falou algo. Respondeu Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Aí eu vou finalizar o nosso vídeo. Se você até agora não entendeu que Jesus estava se declarando Deus, os judeus desse tempo, eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele era Deus. E a gente vai ver isso no versículo 33. Os judeus responderam dizendo-lhes, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Leia na sua Bíblia. João capítulo 10, versículo 33. Os judeus queriam apedrejar Jesus porque Jesus estava dizendo que era Deus. Eles disseram isso aqui, está claro na Bíblia. Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia. E porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Alguma dúvida? Não tenho mais nenhum texto para ler. Jesus, quando estava aqui na terra, por várias vezes, ele mesmo se declarou Deus. Isso ficou muito claro para todos que ouviam a Jesus, e isso deve ficar muito claro para mim e para você. Todo o período que Jesus esteve aqui na terra, ele sim era plenamente homem. E todo o período que Jesus esteve aqui na terra, ele era plenamente Deus. Aliás, Jesus sempre foi e sempre será Deus. Ele é Deus eterno. Existiu um momento em que esse Deus se manifestou em carne. A gente leu lá no texto, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne. A partir desse momento, Jesus passa a ter duas naturezas, duas essências. Jesus Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. E isso ainda é assim até hoje e será assim eternamente. Nós temos um Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho, ele tem duas naturezas. Ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. Hoje, um homem com o corpo glorificado, à destra do Pai, lá no céu, reinando. Ele é nosso Deus e nosso Senhor. Amém? Que esse pequeno vídeo aí sirva para te orientar sobre a pessoa de Jesus Cristo. O Deus homem. A graça e a paz do Senhor Jesus.